Seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o Bruno Galvão, nós contamos também com a presença do nosso intérprete de Libras, Hermes Araújo, que está conosco aqui. E nós vamos falar com vocês, alunos do 8º ano do ensino fundamental, sobre circuitos. Essa é uma parte que é a continuação da aula anterior, por isso eu coloquei aqui Circuitos 2. Essa aula tem um objetivo principal. Eu gostaria que você, aluno, conseguisse compreender quais são as diferentes organizações de um circuito elétrico simples. Para isso, nós vamos rever um pouco a aula anterior, porque esse é um assunto que muitas vezes ele traz muitas dúvidas para o aluno. E aí nós vamos entrar aqui relembrando alguns componentes dos circuitos e relembrando aí quais são as representações que nós utilizamos. Para começar aqui, os componentes básicos de um circuito elétrico simples são os condutores, lembrando que os condutores, quando pensamos nos aparelhos da nossa casa, a gente está falando dos fios, né? Aqueles fios que vão conduzir eletricidade, basicamente. Os geradores, que são aqueles componentes do circuito que vão gerar a energia, né? É fácil de pensar numa pilha, numa bateria, eles fornecem energia para aquele sistema. Os resistores vão ser aqueles pontos, né? Aquelas regiões, quando a corrente elétrica estiver passando, que vai passar em alguns componentes que vão resistir à passagem dessa corrente elétrica. Então, essa corrente elétrica ela não vai passar tão facilmente quanto no condutor. No condutor, então, você imaginar um fio, a corrente elétrica passa rapidamente. Quando ela encontra um resistor, ela vai passar mais devagar, porque aquele resistor, como o próprio nome indica, ele resiste à passagem de corrente elétrica até um certo ponto. E nós temos os disruptores, ou as chaves, né? Quando pensamos em chave de ligar e desligar. Essa é a ideia de disruptor. Ou você liga o sistema ou desliga. Se você liga, você permite a passagem de corrente elétrica em todos os componentes. Se você desliga essa chave, você vai impedir que a corrente elétrica alcance todos os componentes e aí você vai ter aquele aparelho, no caso, desligado, como dizemos em casa. Essa parte aqui que eu queria mais relembrar com vocês, uma vez que esses termos são muito usados quando nós começamos a falar aí do circuito. Então essa aqui primeiro, ó, que é só uma linha, essa linha está representando um condutor, né? É aqui que os elétrons vão correr, ó. Os elétrons, aqui eu estou colocando cargas negativas, eu posso colocar como setas aqui, ó. Então é através desse condutor aí que os elétrons vão correr, né? Vão alcançar aí os componentes. Desse outro lado aqui, ó, na direita aqui, acima ainda, nós temos essa figura representando, aqui está vindo um condutor e de repente esse condutor tem essa parte aqui, ó, que na verdade é o disruptor, é a chave. Aqui no caso ele está desligado, ele não está permitindo contato com a continuação aqui do condutor, ele não permite isso, está desligado. Então essa figura aqui representa um disruptor ou uma chave. Essa figura aqui, ó, vou circular ela representa um gerador do qual o lado que a barra está maior aqui, ó, é o ponto em que nós temos o polo positivo. E esse lado aqui que a barra é menor, nós temos o polo negativo. Então, quando você vê essa figura, você está vendo uma representação de um gerador, pode ser uma pilha, uma bateria ou mesmo uma tomada da sua casa. Logo à direita dela aqui, ó, nós temos a resistência. Eu não sei se você já abriu ou já viu, é muito comum na casa da gente o chuveiro queima e às vezes a gente abre, os pais da gente abrem ou algo do tipo, para olhar a resistência do chuveiro. A resistência do chuveiro é algo parecido com isso aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu apagar isso aqui. É algo parecido com isso. Você tem lá um sisteminha, uma base, e tem uns fios enroladinhos passando por trás. Esse fio enroladinho é a resistência do chuveiro, né? O que acontece? Por que ele está enroladinho? Imagina que se você tem um fio aqui enroladinho aqui, ó,
se você pudesse esticá-lo, ele seria muito mais comprido, não é verdade? Então, quando você enrola ele, você consegue colocar um fio muito comprido num espaço pequeno. E por que é interessante esse fio ser tão comprido lá dentro da resistência do seu chuveiro? Porque quanto mais comprido esse fio, mais resistência ele vai oferecer à passagem de elétrons. E é por isso que ele aquece. Ele está oferecendo uma resistência muito grande à passagem de elétrons. E nesses elétrons eles estão vindo junto com uma quantidade de energia muito grande. E a energia, por não conseguir passar ali facilmente junto dos elétrons, essa energia acaba sendo transformada em outra forma de energia, que no caso é o calor. Isso é uma forma de liberar essa energia. Nós vamos ver em breve aí transformações de energia, nós vamos ver que vários tipos de energia podem ser convertidos em outro. E esse é um exemplo, energia elétrica sendo convertida em calor. E é isso que você tem dentro do chuveiro e é o que nós chamamos de resistência, né? Então, voltando aqui na resistência que eu circulei, esse é o símbolo aí de resistência. Aqui nós temos o amperímetro, que é representado pela letra A, então fica fácil. Nós falamos do amperímetro na aula anterior e logo aqui à direita nós temos o voltímetro, que também falamos na aula anterior. Nós não vamos usar aqui muito nas nossas aulas, porque não é nossa intenção aqui representar as nossas medidas ainda. Mais para frente a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E finalmente nós temos uma representação específica para lâmpadas, porque lâmpadas são muito comuns no ensino de circuitos e também no sistema de construção, né? Na construção civil, quando os engenheiros, né, vão fazer ali o prédio, as casas, eles vão representar as lâmpadas dessa forma, para ver como que vão estar ligadas essas lâmpadas. E é como estão ligadas essas lâmpadas que nós vamos trabalhar aqui hoje para nós entendermos os tipos de circuitos, como eles estão organizados. Então, grave bem aí que essa aqui é a lâmpada, a representação de lâmpadas. Na última aula também nós falamos de circuito fechado e aberto. Aqui eu coloquei só um circuito fechado para você ver aí, novamente, todas aquelas representações, né, pelo menos uma parte delas, aqui presentes nesse circuito. Lembrando que aqui é o polo positivo, aqui é o polo negativo. Os elétrons vão sempre correr nesse sentido, que é o sentido contrário da corrente elétrica. Repare que aqui, ó, nós temos uma chave, um disruptor, só que essa chave aqui, ó, ela está fechada, ela está permitindo a passagem dos elétrons. Os elétrons vão subir aqui, vão passar por essa lâmpada, vão fazer essa lâmpada acender, né? Tá aqui. Depois esses elétrons vão continuar percorrendo esse condutor, essa linha aqui, então, é o condutor, e vão voltar lá, se for uma bateria, uma pilha, vão voltar lá e vão continuar fazendo esse percurso. Enquanto essa chave estiver aberta, esse percurso vai acontecer. Então, essa é uma representação mostrando um pouquinho do que a gente falou ali. Agora sim, vamos falar como esses circuitos eles estão arranjados. Bom, nós temos basicamente 3 tipos de circuitos: o circuito em série, circuito em paralelo e o circuito misto. Vamos falar do circuito em série. Bom, no circuito em série, a corrente que passa por todos os componentes é sempre a mesma. É um circuito em que os componentes estão ligados em série. O que é isso, professor? Ligados em série? Quando a gente pensa naquelas lâmpadazinhas de árvore de Natal, né? Aí você tem lá uma tomadinha, né, para você ligar. Aí você tem um fio comprido, né? Na verdade, ele é um fio duplo, ele volta também. E aí você tem várias lâmpadazinhas ligadas nele, né? Vou colocar aqui de forma bem simplificada, perdão pelo desenho. Então, imagina que esses amarelinhos que estou fazendo são as lâmpadas da árvore de Natal, né? O Natal está chegando aí. Aí você liga isso aqui na parede, né? A tomada, essas lâmpadas vão todas acender. Elas estão ligadas em série, né? Uma após a outra. Só que isso tem uma consequência. Não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo, eu fiquei muito triste. Uma lâmpada vai e queima. Essa aqui, por exemplo, ó, queimou. Nenhuma lâmpada para frente vai acender.
Isso é um problema de circuitos em série. Vamos ver uma representação esquemática disso aqui. Está aqui, um circuito em série. Lembrando aqui que é o polo positivo, polo negativo. Eu não vou seguir o sentido da corrente elétrica, eu vou seguir o sentido dos elétrons de fato, que é o sentido real mesmo. Então o elétron vai vir aqui, vai passar por aqui porque essa chave trata-se de um circuito fechado, né? A chave está ligando esse aparelho. Aí o elétron vai passar aqui pela lâmpada, vai acender essa lâmpada, certo? Só que tem outra lâmpada nesse sistema, seguindo na mesma linha, ó. Então vai acender essa aqui também. E aí vai continuar e voltar para cá. O que acontece? A mesma corrente que passou nessa lâmpada aqui, ó, deixa eu representar de branco agora. Essa corrente que passou aqui, ela é a mesma que passa na outra lâmpada. Elas estão ligadas em série, no mesmo fio condutor, não é verdade? Então a gente diz que esse circuito é em série. Acontece que da mesma forma lá que na árvorezinha de Natal, se essa lâmpada aqui queimar, ó, essa corrente elétrica vai parar aqui, ela não vai continuar, ela não vai chegar na outra lâmpada. Então, se essa lâmpada aqui queimar, essa lâmpada aqui, ó, também não vai acender. Isso é um problema de circuito em série. Você acha que a gente pode usar dentro de casa só circuito em série? Imagina você está no seu quarto, sua lâmpada queima. Se sua lâmpada queima e sua casa está toda ligada em série, aí a da cozinha não acende, a da sala não acende, a do banheiro não acende. Já vai pensando aí. Provavelmente não é esse tipo de circuito puramente que a gente usa dentro de nossas casas, não é verdade? Para isso, nós temos o circuito em paralelo. Vamos ver como é o circuito em paralelo. Nesse caso, a corrente que passa por um de seus componentes, ela poderá variar. O que é isso que ela poderá variar? Vamos ver aqui num exemplo. Agora, olha como essas lâmpadas estão ligadas diferentes. Vamos aqui de novo aqui representar polo positivo, polo negativo, representar os elétrons passando aqui, ó. Repare que a chave está aqui nesse ponto agora, né? A chave está permitindo a passagem de elétrons. Agora, o que vai acontecer quando os elétrons chegar ali nesse ponto do fio condutor, né? Uma parte desses elétrons vai vir para cá. Por quê? Porque tem um fio condutor ali, ele vai vir naquela direção. E uma outra parte vai continuar seguindo aqui. Se tivesse vários fios para ele seguir, ele ia pegar essas várias direções. Aí você está dividindo essa corrente elétrica. Então, não vai ser uma única corrente elétrica passando numa lâmpada e logo em seguida essa mesma corrente passando na outra. Não, ela se dividiu aqui, ó. Uma veio para cá, deixa eu mudar a cor aqui. Uma veio para cá e a outra veio para cá. Então, o que vai acontecer? Esses elétrons vão continuar aqui. Esses outros vão passar por aqui, eles vão se encontrar e voltar lá, passando pelo gerador, no caso, se for uma bateria, uma pilha, ou a sua tomada lá, tanto é que a tomada tem dois pontos, né? Um ponto positivo e um negativo, e que vai permitir essa transferência de elétrons aí, né? Essa corrente passando. Então nós temos aqui um circuito em paralelo, em que a corrente foi dividida. No caso aqui, os elétrons, da forma que eu estou mostrando. O que acontece se uma dessas lâmpadas queimarem agora, quando nós estamos falando num circuito em paralelo? Vamos queimar uma lâmpada qualquer. Queimei essa aqui, ó. Pronto. Essa lâmpada está queimada. Aí veio aqui os elétrons, passando por aqui. Uma parte sobe, não é isso? Vai vir aqui por esse condutor, só que aquela lâmpada está queimada. Então, ele não vai passar por essa lâmpada. Mas tem outro caminho para os elétrons seguir, não é verdade? Olha aqui, ó. Ele pode não ter passado ali, mas aqui, ó, o caminho está livre. Então, esses elétrons vão vir aqui, vão acender essa lâmpada, independente da outra lâmpada. Esses elétrons ainda tem como voltar, não tem? Ó? Eles podem seguir por aqui e voltar. Agora, essa lâmpada aqui, ela queimou e não interferiu com a outra lâmpada. Nós dizemos, então, que esse é um circuito em paralelo, é o circuito pelo qual as lâmpadas das nossas casas estão ligadas, né? Se uma lâmpada queima, a outra não queima, a gente não sofre com isso.
Vamos queimar a outra lâmpada agora para ver como é que fica? Queimamos essa lâmpada aqui agora, ó. Pronto, queimou. Os elétrons vão poder fazer o seguinte agora. Seguiram nessa direção, podem subir aqui, na verdade, e acender essa lâmpada. Maravilha. E vão continuar aqui e voltar para cá. E os elétrons que continuaram aqui, ó, tem elétron continuando aqui. Só que quando chegar nessa lâmpada que está queimada, como ela está queimada, ela não consegue passar energia. A lâmpada ela funciona até como um resistor mesmo, porque dentro da lâmpada, para gerar essa luz, ela tem um resistor, que é aquele fiozinho bem fininho dentro da lâmpada, né, que faz um monte de voltinha assim, né, quando a gente pensa numa lâmpada. Está aqui uma lâmpada. Aí esse aqui que eu vou colocar de branco aqui, ó, é o resistor da lâmpada. A lâmpada ela acaba funcionando como resistor, mas isso aqui pode representar outros aparelhos domésticos, desde que ele esteja ali. Na verdade, não os aparelhos domésticos, mas ele pode representar as várias tomadas que tem dentro da sua casa, né? As lâmpadas e as tomadas, elas estão distribuídas ou em circuito em paralelo ou em circuito em série. E aí que vem a nossa outra ideia aqui, que é o circuito misto. É um circuito que tem tanto esses condutores ligados em paralelo, quanto ligados em série também. Então, é aquele cujos componentes estão conectados, tanto em paralelo quanto em série, a um gerador. Basicamente, é uma mistura dos circuitos. Aqui está o exemplo de um circuito misto. Eu gosto de usar o exemplo daquelas escolas mais antigas, a gente tem muita escola antiga, talvez você conheça, que você tem várias lâmpadas lá, né, ligadas lá dentro da sala de aula, e aí você tem de 3 em 3, num corredor da sala umas, no outro corredor outras. E aí, quando uma lâmpada queima, a que está do lado, ligado do lado dela, não funciona também. Pelo menos eu conheço várias escolas assim, principalmente as que têm a construção mais antiga. Só que aquelas daquele corredor, elas não acendem, mas a outra que está no outro canto da sala continua acendendo. Então você tem ali parte ligada em série e parte ligada em paralelo. A representação seria desse tipo aqui, ó. Então vamos olhar aqui, mais uma vez, os elétrons podem passar aqui, passar por essa lâmpada, parte do elétron vai vir aqui, depois vai passar por essa lâmpada. Lembrando que se essa lâmpada aqui está funcionando também, os elétrons sobem. Se eu queimar essa lâmpada aqui, ó, o que vai acontecer? Pera aí. Então, essa corrente aqui não passa, ó. Queimei essa lâmpada. Só que as outras vão continuar acendendo. Agora, e se eu queimar, vamos tirar o queimado dessa aqui, deixa ela bonitinha de novo, deixa a corrente dela passando, passou. Se eu queimar essa lâmpada aqui, aí nós já temos um problema. Essa próxima lâmpada aqui, ó, ela não vai acender. Essa lâmpada aqui não vai acender. Então, os componentes ligados em série, dependendo da posição deles e da direção que está a corrente elétrica, no caso aqui que os elétrons estão correndo, se um determinado componente queimar, ele não vai permitir que a corrente elétrica chegue no outro componente. E no caso do circuito em paralelo, nós vamos ter esse problema resolvido pela própria forma de se ligar o sistema. Nós vamos ter outro caminho para essa corrente elétrica percorrer, outro caminho para os elétrons percorrerem. E, finalmente, falar com vocês o que é um curto-circuito. É quando passa uma corrente elétrica muito forte ali naquela fiação, e isso vai queimar aquele fio, né? Então, quando a gente pensa em curto-circuito, a gente pensa naquele fio queimado, né? É o caso até do chuveiro quando queima. Mas nós temos disjuntores e fusíveis que podem evitar isso. O disjuntor, ele vai desarmar a sobrecarga. É isso que a gente tem aquela chave do lado de fora da casa, né? Ah, o chuveiro, a chave caiu, liga a chave lá, estava um monte de chuveiro ligado, e aquilo lá é um disjuntor. E o fusível é comum nos aparelhos eletrônicos, é uma pecinha bem pequenininha que, ao invés do aparelho queimar quando tiver uma corrente elétrica excessiva, o que vai queimar vai ser esse fusível. Aí você troca o fusível. Essa é a ideia de disjuntor e fusível, são importantíssimos para evitar aí os curtos circuitos.
É isso que eu queria falar com vocês hoje, sobre os circuitos em série e em paralelo, principalmente, a diferença entre eles, o circuito misto, que é uma mistura desses dois, e falar rapidamente do curto-circuito. E é bom lembrar que o curto-circuito é perigoso, que ele pode causar um choque elétrico numa pessoa, ele pode causar acidentes, e por isso é tão importante existirem os disjuntores, os fusíveis, e é importante você tomar cuidado quando você estiver trabalhando com aparelhos elétricos na sua casa. Aqui algumas referências bibliográficas, mais um pouquinho. Bons estudos para você.